Tá chegando aqui agora, já deixa o seu like, já compartilha esse vídeo, já deixa seus comentários aqui embaixo. Semana passada a gente falou um pouquinho sobre depressão, lembrando que essa série vai ser dividida em 3 vídeos. O primeiro vídeo a gente falou sobre as causas, né, e os sintomas da depressão. Nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre quando eu tenho algum dos sintomas ou tenho vários dos sintomas, o que fazer. Então, gente, a primeira coisa que você precisa fazer é não se autodiagnosticar. Isso é muito importante, porque às vezes a gente lê muita coisa, principalmente agora na época de Google, né? Na época de vários vídeos, informações, enfim, tudo que a gente recebe, a gente tende a se autodiagnosticar. Isso é muito importante. Não se autodiagnostique. Procure um profissional, de preferência um psicólogo, um psiquiatra, para que você possa passar por uma avaliação para saber se mesmo tendo esses sintomas que eu citei no vídeo anterior, você tem ou não depressão. Ou você pode, através de um diagnóstico errado que você se autoavaliou, poder buscar algum tipo de tratamento ou algum tipo de orientação de forma errada. Então, por favor, não se autodiagnostique. Segundo ponto é, não se automedique. Né? A gente sabe que sempre tem um amigo nosso que vai dizer pra gente assim: ah, eu tô tomando tal remédio, eu tô tomando tal coisa, compra esse remédio que vai te fazer bem. Gente, isso é muito importante, porque aquilo que fez bem pra mim não necessariamente vai fazer bem pra você. Por isso existem os profissionais que vão saber te orientar. Então procure um médico, um profissional da área. Nesse caso de medicação, quem pode te medicar é só o psiquiatra. Então é ele que vai passar essa orientação para você. Agora, claro, se você já tem uma medicação que fez bem para alguém, você pode conversar com seu psiquiatra e pedir para ele: olha, tem como ser essa medicação? Tem um amigo meu que tomou, ele achou interessante, você acha que seria interessante para mim? É importante. Eu, por exemplo, quando recebi o diagnóstico, o psiquiatra me passou uma medicação e eu já havia recebido orientação de que havia uma opção menos agressiva que tinha surtido efeito e eu sugeri essa alteração e ele acatou. Então dá para fazer isso, mas não se automedique. O terceiro ponto desse tópico do que fazer depois que eu sou diagnosticado ou que eu tenho sintomas, é muito importante que você não se aproprie da depressão indevidamente. Por que eu estou falando isso? Muita gente que não tem o diagnóstico, muita gente que nunca procurou um profissional diz que tem depressão. Quando você faz isso, você primeiro descredencia quem tem depressão de verdade, porque as pessoas vão avaliar que depressão é o que você está passando. As pessoas que estão à sua volta vão dizer: ah, fulano diz que tem depressão, mas está assim, assim, assado. Fulano diz que tem depressão, mas age de tal e tal, tal forma. Então, gente, é importante que você não se aproprie desse termo indevidamente, porque através disso, muita gente que realmente tem a doença recebe algum tipo de tratamento da família ou dos amigos de forma equivocada. Eu vou dar um exemplo aqui para você poder entender na prática. Muitas mulheres nos últimos anos disseram que foram estupradas sem ser, né? A gente tem vários casos aí na mídia. O que isso faz de ruim? O que isso acarreta? Que as mulheres que realmente são estupradas todos os dias, infelizmente no nosso país, quando elas vão procurar uma delegacia ou quando elas vão falar para um familiar que foram estupradas, existe uma mentalidade que diz: ah, será que foi mesmo? Fulana também disse que foi e não tinha sido. Depois foi provado que nada disso tinha acontecido. Então, gente, cuidado ao se apropriar de alguma coisa sem que isso verdadeiramente tenha acontecido. Então, se você diz que tem depressão, você precisa ter um diagnóstico médico, uma orientação médica de um psicólogo ou psiquiatra que tenha te avaliado, que tenha feito o diagnóstico, tenha te dado o diagnóstico de depressão. Dito isso, esse segundo tópico vai ficando por aqui, mas eu queria dar um pouquinho do meu relato pessoal. Gente, é importante porque no princípio, quando a gente tem os sintomas, a primeira coisa que a gente faz é negar, principalmente porque é uma doença tida como frescura, né? Muita gente diz: isso daí é falta de lavar uma louça, isso aí é falta de trabalho. Eu queria dizer para você que eu desenvolvi a depressão trabalhando loucamente. Então não é porque você está com falta de trabalho, não é porque você precisa lavar louça, não é por nada disso. É importante que você entenda que a depressão ela é uma doença, ela é uma enfermidade. Então não negue isso. Se você está percebendo que você está
com sintomas, procure um profissional. A segunda orientação que eu daria é não demore para procurar, porque a depressão ela tem estágios, ela passa por estágios. Se você procura um profissional no início, o tratamento é um, o resultado é um. Se você demora muito para procurar um profissional, isso pode piorar o seu estado de saúde e isso pode gerar várias e várias situações. A gente vai falar mais nos outros vídeos, ok? Se você ficou até aqui, não deixe de comentar, não deixe de dar o seu like, não deixe de se inscrever no canal. Semana que vem, o terceiro vídeo, eu vou falar do que fazer depois de ser diagnosticado. Quais são os passos que eu tenho que trilhar depois que eu fui diagnosticado. E esses vídeos que eu estou fazendo, gente, não é só para quem tem a doença. É para quem tem algum familiar que tem. Como você vai aprender a lidar com alguém à sua volta que tem depressão. E você com certeza pode ser um ajudador, um orientador, se você entender melhor o que está se passando na mente dessa pessoa. Então eu te agradeço, obrigado, Deus te abençoe e até a próxima.